E o fruto do Espírito, queridos, eles têm tudo a ver com crescer mais com Jesus. Quando você se torna cristão, Deus lhe dá o Espírito Santo para ajudá-lo e transformá-lo. O Espírito Santo trabalha para desenvolver o caráter de Cristo dentro de você. O fruto do Espírito é uma bela imagem. O fruto do Espírito é um retrato de Jesus. E Deus quer que a sua vida reflita esta bela imagem de Jesus. Como dissemos na semana passada, há um fruto do Espírito, mas 9 partes. Então veremos uma parte diferente a cada semana. E hoje nós vamos começar falando sobre o fruto do amor. Jesus foi a pessoa mais amorosa que já andou neste planeta. Então, quando você cresce em amor, você está se tornando mais parecido com Jesus. Cada vez que o amor é desenvolvido em nós nos parecemos mais com Jesus. Então, agora nós vamos ler Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Que diz o seguinte: diz assim a palavra do Senhor: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém. Então, o que nós iremos ver hoje? Nós hoje vamos olhar para o fruto do amor na vida do crente, para o atributo do amor na vida do crente. E o amor, queridos, o amor tem a ver com a sua atitude para com as outras pessoas. E aí eu já faço algumas perguntas para começarmos a refletir. Você tem uma atitude amorosa ou desamorosa? Você está sendo generoso para com os outros ou você tende a ser egoísta? Você vê os outros da pior maneira possível ou da melhor maneira possível? Você julga as pessoas ou dá graça a elas? Você tende a guardar rancor ou a perdoar as pessoas livremente? Por que essas perguntas? Porque tudo isso tem a ver com a sua atitude em relação às pessoas. Você é amoroso ou desamoroso nas suas atitudes? A mensagem de hoje tem como tema compreendendo o amor. E observe que a sua atitude, em muitas vezes, ela é diferente dos seus sentimentos. Às vezes, pensamos no amor apenas como um sentimento. Mas a Bíblia nos diz que o amor é tanto um mandamento quanto também uma escolha. O que significa isso? Que você pode escolher amar outras pessoas mesmo quando não tem vontade. Tudo se resume à sua atitude em relação a outra pessoa. Você está disposto a adotar uma atitude de amor para com os outros ou não? Ou ficar na retaguarda? Às vezes falamos sobre a necessidade de um ajuste de atitude. Mas a Bíblia, ela diz que nós precisamos de uma transformação de atitude. Nós não precisamos ajustar nada. Nós precisamos transformar tudo. Por quê? Porque quando nós nascemos egoístas. E continuamos nesse caminho até que Deus nos ajude e nos transforme. Nós precisamos da ajuda de Deus para amar outras pessoas, como Deus deseja que as amemos. Vou crescer em amor quando eu permitir que o Espírito Santo transforme a minha atitude. Quando eu der lugar às coisas do Espírito Santo na minha vida. O amor, ele tem a ver com a sua atitude para com as outras pessoas. E diante disso, vamos olhar então juntos para esse atributo.
Posso dizer que é o fruto, porque ele faz parte do fruto do Espírito, esse fruto do amor. E a primeira compreensão que nós temos que ter é com relação ao amor de Deus. Primeiramente, nós vamos ver que a Bíblia nos diz sobre o amor de Deus. O fruto do Espírito tem a ver com Deus desenvolvendo o caráter de Jesus em você por meio do Espírito Santo. Então, queremos ver como cada um dos atributos se relaciona com Deus. Quando nós lemos, e eu vou dizer se a Jana consegue me acompanhar, tem muitos textos hoje, Jana. Mas quando nós vamos lá em 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E é interessante que, embora Deus seja descrito de muitas maneiras na Bíblia, a Bíblia diz que Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus é paciente, Deus é majestoso, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Mas há apenas algumas vezes que a Bíblia descreve Deus em termos do que Ele é. A Bíblia nos informa que Deus é Espírito, lá em João 4, 24. Nos informa também que Deus é luz, em 1 João capítulo 1, verso 5. E em duas vezes, a Bíblia nos diz que Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8 e 1 João capítulo 4, verso 16. O que quer dizer isso? Em outras palavras, Deus não é apenas amoroso, mas Ele é amor. Ele é a personificação espiritual do amor. Assim como Jesus, quando se encarnou, Ele foi a personificação física do amor. Deus não é amor em diferenciação de nenhum dos seus outros atributos. Muito pelo contrário. Todos os atributos de Deus são marcados, são caracterizados pelo amor. Então Deus é poderoso e o seu poder é marcado pelo amor. Deus é santo e a sua santidade é marcada pelo amor. Tudo que Deus é inclui o atributo do amor, porque Deus é amor. Deus não é apenas amor, mas todo amor vem dele. Ele é a fonte de todo amor verdadeiro. O nosso amor um pelo outro, ele é marcado pela fraqueza. O nosso amor que nós temos um pelo outro é marcado, é manchado pelo pecado. Mas tudo que é verdadeiramente amor neste mundo, vem de Deus. O verdadeiro amor, ele vem de Deus. Então essa é a primeira coisa que a Bíblia nos diz sobre o amor e Deus. Que Deus é amor, que quem ama é nascido de Deus e todo amor vem de Deus. Em seguida, a Bíblia nos diz que Deus mostrou seu amor enviando Jesus. 1 João capítulo 4, versos 9 e 10, diz assim: Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Mais uma vez, o amor não é simplesmente um sentimento, o amor não é simplesmente uma emoção. O amor é uma ação determinada por uma atitude fixa, uma atitude sincera. Deus nos ama. E Ele nos mostrou o seu amor quando Ele enviou o seu próprio Filho Jesus. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Isso nos mostra que o amor verdadeiro envolve sacrifício e está totalmente voltado para outra pessoa. Além de exigir sacrifício,
O amor verdadeiro está voltado para outra pessoa. Eu sacrificialmente amo outra pessoa. E é interessante que o verdadeiro amor, ele não pergunta assim, o que é que eu posso ganhar com essa situação? O que é que eu posso ganhar em amar alguém? Na verdade, a pergunta é, o que eu posso dar amando alguém? Deus mostrou seu amor, enviando, nos dando o seu Filho Jesus. Em terceiro lugar, a Bíblia nos diz que Deus quer desenvolver o amor dele em sua vida. 1 João capítulo 4, versos 11 e 12. 1 João capítulo 4, versos 11 e 12 diz assim: Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós à expressão plena. Amém. Deus nos amou, então nós também devemos amar uns aos outros. Lembre-se que o fruto do Espírito faz parte do seu testemunho de Cristo. Ou seja, você viver o amor faz parte do testemunho de Cristo em sua vida. As pessoas não podem ver Deus. Nenhum de nós aqui viu Deus. Mas podem ver Deus em você quando você dá liberdade para que Deus desenvolva o amor dele em sua vida. E uma das maneiras mais fortes de ser uma boa testemunha de Cristo é quando você mostra o fruto do amor de Deus em sua vida. É um testemunho forte, irmãos. Ele impacta as pessoas. Quando você demonstra, quando você vive o amor de Deus em suas vidas. Então, começamos com que a Bíblia nos diz sobre o amor de Deus. O amor vem de Deus, quem ama é nascido de Deus e Deus é amor. Deus também mostrou o seu amor enviando Jesus. E vimos agora que Deus quer desenvolver o amor dele na minha vida e na sua vida. A segunda compreensão que esse texto nos dá hoje, que a mensagem nos traz hoje, é o amor vem primeiro. O amor vem primeiro. E o amor vem primeiro de três maneiras. Primeiro, o amor é o maior mandamento. Segundo, o amor é a maior coisa de todas. E terceiro, o amor é o fruto que contém todos os outros. Ou o amor é o atributo que contém todos os outros. Primeiro, o amor é o maior mandamento. Jesus disse lá em Mateus capítulo 22, versos 37 a 39. Jesus respondeu: ame o mundo, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor é o maior mandamento porque é a base de todos os outros mandamentos. E é claro, todos os mandamentos são importantes. Nós não podemos desprezar e nem podemos desconsiderar nenhum dos outros mandamentos e guardar apenas o amor. Não, eu vou apenas amar. Nós precisamos dos outros mandamentos, porque eles nos dizem como devemos amar a Deus e como devemos amar ao próximo. Portanto, todos os mandamentos são importantes, mas o amor, ele é o maior mandamento. Segundo, o amor não é apenas o maior mandamento, mas também é a maior de todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, diz assim: três coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Amém. Aqui, Paulo está falando aos Coríntios, e é um texto da Bíblia que fala sobre a questão dos dons. E Paulo estava mostrando que, independente dos dons que Deus concede a cada um, o amor é o maior. O amor não é um dom, mas o amor é o maior mandamento.
Nós vemos aqui que o amor é um mandamento, é uma ordem, é uma prática. E o que Paulo diz aqui é que a fé, a esperança e o amor existem. A fé e a esperança existem, mas o amor é o maior delas. É a maior delas. Então, independente dos dons que cada um tenha, seja de tocar, seja de cantar, seja de pregar, seja de misericórdia, qualquer dom que você tenha, se não tiver amor, de nada vale. Não adianta. É apenas uma capacitação. E é interessante que nesse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 13, lá no verso 2, Paulo nos diz como o amor é maior do que qualquer coisa que possa falar, saber, entender, possuir ou dar. O amor, ele é maior do que a fé. O amor é maior do que a esperança. Porque a fé tem a ver com dom, né? A Bíblia diz que a fé é um dom. É Deus que nos dá. É um dom de Deus. A esperança tem a ver com o futuro. É o que nós esperamos alcançar. É o que nós almejamos na nossa vida. Então, a nossa esperança tem a ver com o futuro. Mas o amor é para sempre. O amor é para sempre. A fé, ela se tornará vista. Se tornará vista. A esperança, haverá um tempo que tudo se cumprirá. Mas o amor, ele continua por toda a eternidade. E essa é a segunda razão pelo qual o amor vem em primeiro lugar. O amor é maior do que todas as coisas. Não apenas um mandamento, mas é maior do que todas as coisas. E em terceiro lugar, nós vamos ver que o amor é fruto que contém todos os outros. Há uma razão pela qual o amor vem em primeiro lugar na lista do fruto do Espírito. Não é apenas o maior e mais importante, mas também contém todos os outros atributos. E nós vemos isso na bela descrição de amor, lá de 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 e 7, quando Paulo escreve: o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Vejam quantos atributos do Espírito estão listados nessa descrição do amor de Paulo. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estão todos aí. Porque todos eles fazem parte do amor. Fazem parte das primícias do amor. E quando nós lemos lá em Colossenses capítulo 3, versos 12 e 14, nós também vamos ali encontrar uma lista também de atributos, um pouco menor, mais curta, mas lá diz assim: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Amém. Acima de tudo, acima de todos esses atributos aqui, revistam-se de amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Aqui nós temos uma lista parcial dos atributos do Espírito, mas, novamente, todos eles estão contidos no amor que os une em perfeita unidade. 9 qualidades que se tornam um só fruto. Lembra que eu falei domingo passado? Uma tangerina ser um gomo não é uma tangerina. Ela está imperfeita. Falta alguma coisa. O amor une todos os outros atributos. Você não pode ter nenhum dos outros atributos sem o amor.
Eu não posso ser misericordioso se primeiramente eu não tiver o amor. Eu não posso ser longânimo se primeiramente eu não tiver o amor. Eu não posso ser alegre se primeiramente eu não tiver o amor. Todos os atributos do Espírito sobre os quais devemos dar peso como evidência da graça são resumidos na caridade, ou o que nós chamamos de amor cristão, porque ela é a soma de toda a graça, de todos os outros atributos. Existe um pregador chamado Donald Banhouse, e Donald Banhouse descreve cada um dos atributos do Espírito como brotando do amor. Origem, o amor. Olha o que Donald descreve. O amor é a chave. A alegria é o amor cantando. A paz é o amor descansando. A paciência é o amor duradouro. A bondade é o toque do amor. A benignidade é o caráter do amor. A fidelidade é o hábito do amor. A mansidão é o autoesquecimento do amor próprio. O domínio próprio é o amor segurando as rédeas. O amor vem em primeiro lugar, porque o amor é o maior mandamento. O amor é o maior de todas as coisas. E o amor é o primeiro atributo que contém todos os outros. A terceira compreensão que nós podemos ter com relação ao amor, a esse atributo do fruto do Espírito. Terceira compreensão, crescendo no amor. E finalmente, então, nós vamos falar sobre crescer no amor. O fruto do Espírito tem tudo a ver com crescer mais como e com Jesus. É crescer mais como e com Jesus. E o que é que a Bíblia nos diz a respeito de crescer em amor? Há uma série de coisas que nós podemos aprender com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, ela nos ensina que precisamos meditar muito no amor de Deus por você em Cristo. Lembrem-se, o amor tem a ver com a sua atitude. E quando você percebe o quanto Deus o ama, e quando você percebe qual a atitude de Deus para com você, qual a atitude do amor de Deus para comigo, para com você nessa noite, isso não pode deixar de mudar a sua atitude para com os outros. Quando nós percebemos a atitude de Deus para conosco, do seu amor, isso não pode deixar de mudar a nossa atitude de amor para com os outros. Jesus nos diz lá em João capítulo 13, verso 34. João 13, 34. Por isso, agora lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Amém. Observe que Jesus, ele nos remete ao seu próprio amor por nós. Ame o próximo como eu te amei. Qual é a referência de amor nossa? Cristo. O nosso padrão de amor é o amor de Deus por nós, na pessoa de Cristo. O amor de Jesus por nós é tanto o nosso exemplo primário, ou principal de amor, quanto deve ser a nossa motivação final. Deve ser o alvo para que possamos amar uns aos outros. E porque Ele nos amou, nós também devemos amar. 1 João 3,16 diz: sabemos o que é o amor porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Todos nós aqui conhecemos João 3,16, que fala sobre o amor do Pai quando Ele enviou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele fala do amor de Jesus ao se entregar por nós. Nós não podemos, irmãos, amar os outros, a menos que nós possamos compreender, entender o que é o amor. Essa é a primeira maneira pela qual você pode crescer em amor como um crente, entendendo o amor de Deus por mim, por você. Por isso, medite muito no amor de Deus por você em Cristo. Pare, medite.
Outra maneira de crescer no amor é escolher perdoar os outros quando eles errarem com você. Efésios capítulo 4, verso 32 diz, Efésios 4, 32, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. E Colossenses capítulo 3, versos 13 e 14 nos diz, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Irmãos, nem sempre é fácil perdoar, nós sabemos disso, né? Nem sempre nós temos vontade de perdoar. Mas lembrem-se, o amor é mais do que apenas um sentimento, é mais do que uma decisão particular. O amor, ele é um mandamento. O amor, ele é um compromisso. O amor, ele é uma escolha. Quando você escolhe perdoar alguém, você está escolhendo o caminho do amor de Deus. Ainda que você possa não sentir vontade de perdoar, às vezes você só precisa fazer a escolha certa. Você precisa deixar que seus sentimentos o alcancem mais tarde. Então, essa é a segunda maneira de crescer no amor. Você é mais parecido com Jesus quando perdoa alguém que o prejudicou. Uma terceira maneira de crescer no amor é procurar honrar outras pessoas acima de si mesmo. Romanos capítulo 12, verso 10. Romanos 12, 10 diz assim a palavra de Deus. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Observe que neste versículo, honrar outras pessoas acima de si mesmo está diretamente ligado a amar uns aos outros. Amar outras pessoas acima de si mesmo. Nós encontramos essa mesma coisa aqui no livro de Filipenses, no contexto de amar uns aos outros. Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4 diz, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com interesses alheios. Qual é a nossa atitude natural, queridos? A nossa atitude natural é honrar a nós mesmos acima de qualquer coisa, acima dos outros. Tem até um jargão que é muito popular, né? Se eu não me der valor, quem vai me dar? Cuidar dos nossos interesses antes de cuidar dos interesses dos outros. Esse é o padrão do homem. Mas esse não é o caminho do amor de Deus. Ainda que seja o padrão do homem caído, esse não é o padrão, não é o caminho do amor de Deus. Por isso, uma terceira maneira de crescer no amor é procurar honrar as outras pessoas procurar honrar as outras pessoas acima de si mesmo. E é claro que nós não podemos fazer isso sem a ajuda de Deus. Lembre-se do que aprendemos na semana passada. O fruto do Espírito é algo que Deus faz em nós. Não é produzido por nós mesmos. O fruto do Espírito é algo que Deus faz e não você, não eu. Então, finalmente, peça para que Deus desenvolva o fruto, os atributos do fruto do amor em sua vida. Peça a Deus. Se nós não podemos produzir, nós temos que pedir àquele que pode produzir em nós, fazer crescer em nós o fruto do amor. Lucas capítulo 11, versos 9 e 10, diz assim, portanto eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Deus quer desenvolver o amor dele em sua vida. Então peça,
Então, bata. Então, procure. E Ele então te dará. Deus quer desenvolver o amor dele em sua vida. Então peça e você receberá. E você sabe que está pedindo de acordo com a vontade dele. Portanto, então, também sabe que ele responderá. Se é isso que o Senhor quer de nós, e se nós fazemos, então ele vai responder às nossas petições. Este passo final será verdadeiro para todo o fruto do Espírito. Peça a Deus para que o Senhor desenvolva o fruto de seu amor em sua vida. Concluindo, queridos, quando você estiver cheio do Espírito Santo, você será cheio de amor. Se você não está cheio de amor, sabe que você não está cheio do Espírito Santo. É simples assim. Não tem muitas regras, não tem muitas fórmulas secretas. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios do fruto do amor. Deus é amor. Ele quer desenvolver o amor dele em sua vida. O amor é o primeiro atributo do fruto do Espírito e contém todos os outros. Quando você cresce em amor, você se torna mais parecido com Jesus. Então peça para que Deus te dê o amor e que esse amor cresça para que nós nos possamos parecer mais com Jesus. Vamos crescer em amor ao permitir que o Espírito Santo transforme as nossas vidas. E a minha oração nessa noite é que você se submeta à sua atitude, colocando-se na dependência de Deus, e peça para Ele torná-lo mais parecido com Jesus. Lembre que o amor é um mandamento, é uma escolha, é um compromisso. Apoie-se no Espírito Santo todos os dias, para que o Espírito Santo ajude você a fazer a escolha certa de amar o próximo como a si mesmo. Apoie-se no Espírito Santo. E ao Senhor toda honra, toda glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar ao Senhor.